Então, vamos lá, vamos começar aí um pouco de conhecimento do laser Nd:YAG. Vocês podem ir mandando as perguntas no chat, eu paro um pouquinho, abro o chat, a gente vai conversar. Eu pretendo aí fazer essa aula em 1 hora, espero que dê certo. Normalmente a gente passa um pouquinho mais. Bem, vocês já me conhecem, eu sou a professora Dani Moleiro, sou apaixonada por estética tecnológica. Eu dedico grande parte da minha vida, minha carreira, me diferenciando dos meus concorrentes com a estética tecnológica. E claro que dentro dessa tecnologia, eu também faço parte do lançamento do Laser Ink, com grande carinho, com grande paixão, a tecnologia do Laser Ink, que eu falo que foi o primeiro laser Nd:YAG mais acessível ao mercado. Depois eu também faço o lançamento, o desenvolvimento e o lançamento do Homer, da Medical Sun, e a gente vai trabalhando no mercado com as tecnologias, independente das marcas. Você vai ter uma marca que você tem mais uma afinidade, que às vezes você tem um benefício maior de compra, de manutenção, e isso está tudo ok. Mas para você, que é um profissional, que pode estar atuando, comprando uma tecnologia, ou trabalhando em locação, ou trabalhando como aplicador, porque você pode abrir o seu currículo de todas essas maneiras. Você pode ter uma clínica, você pode ser um locador, você pode ser um professor, você pode ser um aplicador. Exatamente, eu tenho muitas colegas, eu também já fui aplicadora, de acompanhar a tecnologia e fazer aplicação. Então, isso é ok. Pensar que a tecnologia ela vai te rentabilizar, ela vai te monetizar, ela vai tirar você daqueles procedimentos de 100, R$ 150, com longo, né, assim, um longo período de trabalho de maca para um procedimento mais rápido, mais efetivo, mais high-tech, que poucos profissionais se dedicam a essa alta tecnologia. Eu ainda recebo no meu direct do Instagram: Dani, eu sou esteticista, eu posso usar uma tecnologia? Dani, eu sou uma fisioterapeuta, eu posso usar? Sou biomédica. Pessoal, se o equipamento estiver registrado para uso estético, ou ele já estiver registrado para laser terapia, e não estiver especificamente registrado na Anvisa para uso médico, nós profissionais classificados ainda como não médicos, fisioterapeutas, esteticistas, biomédicos, farmacêuticos, dentistas, nós podemos trabalhar desde que ele não esteja na modalidade médica, perfeito? Então, esse eu já falo que é outro upgrade que a gente dá também como profissional esteta. E, sem dúvida nenhuma, eu falo que laser, claro que a gente sempre vai homenagear ao Albert Einstein, que ele é o primeiro pesquisador, o primeiro cientista que ele coloca, ele faz ele deixa estudos desenvolvidos falando da radiação eletromagnética, o comportamento de transferir energia através dos fótons, que é a base para a tecnologia laser. E aqui eu falo que é uma frase dele que eu uso. Tem alguém com o microfone aberto? Por favor, fechem aí o microfone. Fechem o microfone, por favor, obrigada. Que é, se você não consegue explicar algo de modo simples, é porque não entendeu bem a coisa. Então, como está a colega ali no chat que falou: Dani, eu trabalho com laser, mas às vezes eu tenho medo. Então, se você está com medo, é porque você não entendeu bem a coisa. O que que é a coisa? A tecnologia laser. E isso está gerando uma pessoal da IE, pessoal da produção, me ajuda, o pessoal vai entrando, vai fechando os microfones, por favor, que aí facilita também. Então, se você não entendeu bem a coisa, claro que você vai travar
principalmente aí em algumas técnicas, ou vai se limitar em aumentar a potência, ou vai se limitar em aumentar os joules. Então, isso para nós é muito importante. Então, Einstein, ele publica, ele deixa alguns trabalhos falando da forma de transferir energia através dos fótons. E dessa forma, nós estamos falando do laser, da tecnologia laser. Então, a gente já fez aulões do laser Lavian, a gente tem o protocolo Remove, a gente tem cursos de estética íntima, a gente tem cursos de criolipólise. Claro que cada tecnologia ela vai interagir, ela vai integrar, ela vai transferir a sua forma de energia com o nosso corpo e aí dar uma sinalização biológica através de uma forma de transferir calor. Radiofrequência, o aquecimento e a variação de polaridade, a criolipólise, transferindo refrigeramento desse tecido, e o laser. O que o laser vai fazer? Ele vai transferir uma radiação eletromagnética para esse organismo, para esse corpo, através dos seus cromóforos. Então, esse artigo, que ele é publicado em 1983, que é por John Parrish e Rox Anderson, e se você já trabalha com criolipólise, já ouviu falar de Rox Anderson, que é o pai do desenvolvimento da criolipólise. Eu falo que Rox Anderson... Sim. Senão o Almir não pode ficar mais 2 dias aberto. Pessoal, fecha o microfone, por gentileza. Obrigada, muito obrigada. Então, Rox Anderson, eu falo que ele é o pai da estética tecnológica, ele é o pai da medicina estética, porque ele não inventou somente os estudos de desenvolvimento da criolipólise, mas também o princípio básico, que é a radiação eletromagnética. Então, essa publicação, os dois cientistas, eles determinam, eles declaram que o laser pode ser aplicado para fins médicos, fins medicinais, porque eles vão trazer benefícios induzidos ao nosso organismo. E, claro, que luz, laser, transferência de energia por fótons é o conceito da energia sendo transferida para esse organismo. Então, a luz ela é uma forma de energia gerada, por isso que você fica exposto ao sol, o sol ele vai bater, né, ele vai transferir essa radiação eletromagnética, essa luz vai bater no seu rosto, vai bater no seu corpo e você vai sentir um aquecimento. Então, a luz ela vai transferir essa energia através dos seus fótons que vão passear, né, vão aí andar, ser induzidos por uma radiação eletromagnética. E é dessa mesma forma, desse mesmo princípio, que nós vamos chegar à modalidade do laser. Então, o espectro eletromagnético é como nós vamos estudar a forma dessa transferência de energia. O espectro eletromagnético, ele é o comprimento de onda, ele vai ser basicamente considerado para nós, profissionais da área da estética, da saúde, da medicina, o RG do laser, independente da marca dele. Nossa, Dani, agora eu vi que saiu um Fotona, saiu um Lavian, saiu o Ink, saiu o Homer. Meu Deus, que laser que é esse? O que ele vai fazer no nosso organismo? O que determina o que ele faz, o seu principal raciocínio clínico, não é a marca dele. A marca, ela sempre vai atingir uma proposta comercial, uma proposta de mercado B2C, que vai falar com o nosso cliente, que vai buscar, né, esse desejo de uso. Para nós, profissionais, é muito importante esse feixe de laser, esse espectro eletromagnético, qual é o comprimento de onda que ele está, porque a partir do comprimento de onda da tecnologia do laser, que ele vai determinar qual que vai ser a sua interação transferindo essa energia para um cromóforo alvo específico. Então, o laser, ele é um acrônio que é
uma nomenclatura de amplificação de luz pelo efeito da emissão estimulada da radiação. Então, é Light Amplification System. Então, ele tem toda essa nomenclatura traduzida, que é ele amplifica, ele potencializa. A partir do momento que você conecta uma tecnologia na tomada, que você tem uma corrente eletromagnética, ela vai ser amplificada, potencializada, e na hora que você dá um disparo, ela vai ser descarregada num ponto focal, que vai ser a sua pele, que vai ser o seu folículo piloso, que vai ser o seu pelo, enfim, aquele alvo de intenção sua. E dessa forma, ele vai descarregar a sua energia, que vai ter consequências, algumas benéficas, algumas maléficas, aí vai depender do seu alvo, da intenção do seu laser. Perfeito? Pessoal, por gentileza, assim que vocês entrarem na aula, fechem o microfone de vocês, porque facilita e melhora bastante a transmissão também. Muita gente, muitos alunos, muitos profissionais, eles perguntam bastante dessa diferença entre laser, luz pulsada e LED. E aí eu falo até que a luz pulsada, ela foi muito mal interpretada dentro da estética e da medicina. Porque se você domina, profissional da área da estética, se você domina o conhecimento e o princípio da luz, dessa transferência de luz e como essa luz ela é transferida e qual que é a energia necessária para aquela intenção, você pode trabalhar com laser, você pode trabalhar com luz pulsada, você pode trabalhar com LED terapia, porque você vai dominar essas tecnologias. E, basicamente, a gente vê muito no mercado o quê? O laser é melhor que a luz pulsada, o laser é melhor do que o LED, e aqui eu já faço até uma provocação a vocês. Ele é melhor do que? Ele é melhor para quê? Então, a gente, às vezes, se vê muito injusto a luz pulsada. Ah, porque a luz pulsada, ela não é colimada, ela não é coerente, ela é divergente, por isso que ela é esse arco-íris que a gente está vendo aqui. Mas sim, se você profissional, você tem que pensar na luz, no comprimento de onda, no seu alvo intencional, e para atingir aquele alvo e aquela intenção, o quanto de energia você precisa transferir para aquele tecido. É uma energia muito quente? É uma energia ablativa? É uma energia semi-ablativa? Ou é uma energia branda, fria? Porque até laser LED ou luz pulsada pode ser uma energia fria. Então, o protocolo Remove, ele abre essas janelas de entendimento do profissional, porque, obviamente, que uma luz pulsada para determinadas intenções e tratamento, ela é extremamente acessível. Você vai encontrar, às vezes, no mercado, ela 25, 30 mil reais, muito diferente, às vezes, de um laser de alta, né, que vai estar aí 140, 150, mas claro, cada um dentro das suas aplicabilidades e das suas intenções. E agora a gente também tem o LED, que foi para nós muito colocado como biomodelador, como uma terapia fria de reorganização desse tecido, e que agora foi colocado por uma empresa, pela Doxy, em alta performance, transferindo bastante energia para um efeito térmico. Então, entre o LED biomodulador e o LED fototérmico, é potência. Um não vai entregar tanta potência, por isso que ele vai reorganizar esse tecido, e outro vai entregar muita potência e vai ter um benefício de ser o seu cromóforo-alvo, o pelo, descarregar energia e cauterizar. Então,
Para nós, sempre, né, dentro desse entendimento, o laser, ele é colimado, coerente, não divergente, e a luz pulsada, não colimada, divergente, e que ela vai ter vários feixes de luz. O que isso para nós, como profissionais, valida? Melhor ou pior? Não, depende do que você tem na mão e da sua intenção. O laser, se ele tem um comprimento de onda, ele vai ser a vida toda aquele comprimento de onda, ele vai ser a vida toda aquele cromóforo-alvo, ele vai ser a vida toda aquela intenção de estímulo do tecido, principalmente para um cromóforo-alvo. Para a luz pulsada, que ela vai trazer essa característica mais aberta, com vários comprimentos de onda, ela tem uma diversidade maior de tratamento, mas ela não vai ser tão colimada, ela vai dispersar mais energia. E por isso que o profissional, ele deve ter esse entendimento e trabalhar esse recurso de entendimento dentro de múltiplas possibilidades que tem. Opa, então eu já sei que ele não vai ter uma energia tão colimada, ele vai ter uma energia mais expansiva, eu vou ter que trabalhar uma estratégia de não transferir tanta energia se tiver um tecido-alvo que pode absorver aquela energia e competir com aquela luz. Olha que interessante. Então, o protocolo Remove, a gente também entra na imersão da luz pulsada, que é bem interessante e é uma terapia extremamente acessível e potencial. Hoje eu estava falando isso com uma aluna, que ela falou, Dani, quero super trabalhar a qualidade de pele do meu cliente associado ao ultrassom microfocado. E tenho para mim uma possibilidade de luz pulsada. Você gosta? Eu falei, eu adoro luz pulsada. É uma pena que não foi tão bem interpretada economicamente no nosso país, né? Na verdade, de uma maneira geral. E agora, a gente focando mais no laser, o que nos interessa como profissional? Gente, esse slide, ele clareia muitas ideias nossas, muitas. Dani, laser, como que eu vou trabalhar com laser? Laser, comprimento de onda, que a gente já vai falar mais um pouquinho, e outras 3 características que são fundamentais de compreensão do profissional. Hertz. Hertz, ele equivale a 1 ciclo por segundo de tempo. De uma maneira bem simples, né? Para não embaralhar a cabeça esse horário, Hertz está relacionado à velocidade da entrega dessa energia. Duração de pulso é o quanto de tempo de exposição em nanosegundo, em milissegundos, mas para o ND-IAG a gente vai falar em nanosegundos, que essa energia vai estar exposta ao tecido. Será que ele vai ser uma duração de pulso curto ou vai ser uma duração de pulso longo? Tudo isso vai ser pouco calor, muito calor. Olha que interessante. Será que esse tecido ele pode suportar muito uma exposição mais longa de calor? Ou esse tecido ele tem que ser um calor bem rápido? E essa vai ser a modalidade da sua intenção de escolha da duração de pulso. Estamos falando aqui nesse aulão do laser ND-IAG, mas ele serve para vários outros tipos de laser. Basta você transferir o raciocínio que você está tendo aqui para a tecnologia que você trabalha ou vai trabalhar ou acabou de chegar na sua clínica, tá bom? Energia. Energia é força. Pouca força, muita força. Pouco calor, muito calor. E calor não necessariamente é queimar, tá? Mas é o controle da transferência dessa energia. Pouco calor, para o laser, biomodulação. Muito calor, fototermólise. Por isso, ó, um insight para vocês. Por isso que quando você não corrige a energia do laser,
evoluindo de uma sessão de depilação para outra, subindo joules, subindo a duração de pulso, né, diminuindo às vezes o hertz para a depilação a laser, aquele pelo, em vez dele fazer a termocoagulação, ele faz a biomodulação. O cliente volta para você depois de uma semana e fala, olha, meus pelos, em vez de depilar, voltaram, parece que ficaram até mais grossos. Por quê? Você não entregou a lesão térmica suficiente e remodelou aquele estímulo do crescimento do pelo, que é muito comum. Se você não sabia disso, é porque você não entregou a energia suficiente, porque você não entendeu a duração de pulso necessária da exposição térmica e você não compreendeu o hertz, que é a configuração necessária para que você aplique um laser. No laser ND-YAG, o hertz é velocidade, duração de pulso, se você vai ter um pulso mais longo, um pulso mais curto, uma onicomicose, uma estria, uma cicatriz, você vai ter que ter uma duração de pulso mais longo de exposição térmica. Agora, o melasma não pode ser aquecido, então a sua duração de pulso tem que ser bem curta, por isso que nós temos entre o nanosegundos, agora nós temos uma modalidade de laser ND-YAG em picosegundos, onde o tempo de relaxamento térmico é menor do que a exposição do resfriamento desse tecido, então ele não vai ter efeito térmico nenhum, que agora é o ápice dentro das modalidades do laser ND-YAG, né? Um pouquinho carinho, mas daqui a pouco deve ficar mais acessível. Para nós, o que vale? Outro slide que é fenomenal para o seu raciocínio clínico. Comprimento de onda versus profundidade. Comprimento de ondas, vocês já sabem que é o RG do seu laser. Independente da marca, o que ele é, soprano, Spectra, ok. Homer, o que me interessa é o comprimento de onda. O comprimento de onda, ele vai dar basicamente o cromófero-alvo que eu vou ter de interesse, que a gente já vai falar, e a profundidade que esse laser vai entregar, que vai precisar da sua avaliação correta, do seu raciocínio clínico, para que você entenda aonde está o seu alvo no tecido. Será que é um melasma epidérmico ou será que é um melasma dérmico? Será que é um melasma que apareceu recente, que o paciente é jovem, que foi uma lesão muito rápida, ou será que já é um melasma que tem um efeito térmico acumulativo, já tem aí um tempo de lesão? Então, ele é um melasma dérmico, é um melasma que muitas vezes está misto, e isso será necessário seu entendimento para que você escolha o comprimento de onda de maior sucesso da sua terapia. Lembrando que nós temos duas modalidades. Para o laser ND-YAG, a gente tem o 1064 nanômetros, que é o comprimento de onda mais longo que a gente tem no mercado, e o 532, que é o comprimento de onda mais curto. O meu equipamento tem a terceira onda, que é a ponteira de Black Pill. Não, ele continua sendo um 1064. O 1064 dividido ao meio, quando você põe uma outra lente de corte, ele transfere para um 532, que é exatamente metade do 1064. E por isso que ele superficializa a entrega desse comprimento de onda para um tecido mais superficial, para derme basal, superficial, quando você tem uma lesão vascular, quando você tem uma lesão bem superficial, você vai direcionar esse comprimento de onda. E é o peeling de carbono? O peeling de carbono, normalmente a gente trabalha um plano de lente mais superficial, sem angulação. Então, ele traz esse comprimento de onda 1064 para uma curvatura bem superficial. Por isso que a gente faz o peeling de carbono com ele, porque ele está exatamente na da pele para fazer aquele carbon peel, Hollywood peel. Perfeito? Lasers ablativos,
vão vaporizar a superfície da pele, vão destruir e vão fazer uma destruição controlada para ter o estímulo da reparação. E os lasers não ablativos, eles não vão aquecer a pele, não vão destruir o tecido e vão induzir uma regeneração. Então, no protocolo Remove, a gente também fala de LEDs, de lasers de baixa potência ou lasers não térmicos, porque eles podem ser muito bem utilizados por profissionais que trabalham com laser, quando às vezes você dá aquela pisadinha excessiva, ou o seu paciente não cuida direito, e você sai daquela intenção de destruição controlada e passa para uma intenção de destruição desgovernada. E o LED, o laser não ablativo, pode ser um dos recursos muito bem colocados para a reparação desse tecido. Eu falo que LED laser, ele é quase um metiolate da estética. Ele ajuda muito na cicatrização e nos efeitos não desejados por esse tecido. E o que a gente faz? Qual que é a interação da luz com o tecido? Nós temos, para o laser Nd:YAG, de ação fototérmica, de ação quente, a gente vai ter a fototermólise seletiva. Então, interação. O que o laser faz na nossa pele? Fototermólise seletiva. Foto, luz, termo, calor, lise, quebra. Então, a gente vai quebrar, né, os cromóforos, as nossas células alvos, por entrega de temperatura. O efeito da energia térmica gerando um calor no tecido, dentro desse cromóforo alvo, que é a célula que vai interagir com maior intenção com esse comprimento de onda. A gente já vai clarear mais um pouquinho, fazendo assim uma destruição seletiva. O outro benefício do laser Nd:YAG é uma ação fotomecânica. Essa fotomecânica você, inclusive, ouve quando você está andando numa feira, num congresso, e você ouve um laser num efeito chicote, ele vai ter essa intenção aqui, o fotomecânico, que é a explosão e a fragmentação dessa célula-alvo ou desse tecido intencional por uma vibração e uma onda de choque. Então, a gente entrega calor e espalha, fragmentando essa célula que você tem a intenção de quebrar, destruir, fragmentar. Então, guarda essa informação, que ela é bem importante para a compreensão. Dani, que são cromóforos alvos? O que é essa célula de intenção? O que o laser Nd:YAG difere do CO2 fracionado, difere do túlio, difere do diodo? O que basicamente os lasers vão diferenciar são os seus cromóforos de intenção. Lembra que eu falei que o laser, ele é colimado, coerente, não divergente? Então, ele vai... Tem alguém com o microfone aberto. Obrigada. Então, o laser, ele vai ter uma intenção, uma célula que, quando recebe aquela luz no tecido, ele absorve aquela energia. Então, claro, né? A gente tem lá radiação, UVA, UVB. O cromóforo que ela atinge é a melanina, por isso que a fotoexposição solar gera melasma. A mesma coisa, eu digo que é uma luz natural, hein? Por isso que a luz natural do sol, a luz de casa, a luz do celular, do computador, ela vai ter uma interação com o nosso cromóforo, e por isso que ela vai ter uma indução aí de uma lesão, que é o melasma. Quando a gente fala do laser,
Dani, então o que interessa? Comprimento de onda. Sabendo o comprimento de onda, você vai saber qual que é o cromóforo alvo intencional, o cromóforo ouro. Depois a gente tem o prata e bronze, né? Que nem uma Olimpíada. Ouro, prata e bronze, que não é aquele cromóforo de tamanha intenção, mas que compreendendo hertz, tempo de exposição e joules, a gente consegue excitar também esses outros cromóforos que não são tão específicos. Por que eu estou falando isso? Porque o laser Nd:YAG, ele basicamente ele tem um cromóforo ouro, alvo, intencional, que é o cromóforo melanina, pigmento. Então, ele é um laser que, se tiver pigmento, ele descarrega energia quando ele encontra no tecido alvo. Então, ele vai trabalhar melasma, ele vai trabalhar olheira, ele vai trabalhar pinta, ele vai trabalhar remoção de tatuagem, de micropigmentação. Só que ele, pela sua forma de comprimento de onda e até pela coloração da oxihemoglobina, a oxihemoglobina, ela é quase o cromóforo prata. Então, ele também, o laser Nd:YAG, vai trazer benefícios para procedimentos da intenção de descarregar energia na oxihemoglobina, por isso que a gente trata vasinhos, a gente trata a telangiectasia, a gente trata a rosácea, a gente trata as olheiras pigmentadas, certo? E ele também, com o raciocínio clínico do profissional em corrigir hertz, tempo de exposição e joule, ele pode também cutucar o cromóforo, que é o bronze, que é a água. E dessa forma, ele também vai gerar um benefício BB Glow, ele também vai gerar um benefício de skincare, de rejuvenescimento. Ah, mas não é o cromóforo ouro dele. Sim, não é. Mas o profissional que domina essas leis da física do laser, ele consegue, pilotar. E se você está aqui assistindo essa aula e você assistiu também a minha aula do laser Lavian, onde o cromóforo dele principal é a água que é o cromóforo ouro, e aí ele é ao contrário do YAG. A água é o cromóforo ouro e a melanina é o cromóforo bronze. Por isso que a gente fala que o laser Lavian, o laser de Túlio, ele é um resurfacing, é um laser semi-ablativo, é um laser ablativo, que gera estímulo de colágeno, mas traz um benefício de clareamento da pele. Mas o clareamento da pele é o bronze para o Lavian. E o laser Nd:YAG, né, que é um laser de Túlio, e o laser Nd:YAG, o cromóforo ouro é a melanina, fisiológica ou sintética, por isso a tatuagem. E o benefício bronze é o aquecimento da água gerando colágeno. Então, ele é inversamente proporcional. E esse aulão aqui, ele veio exatamente até como uma base de esclarecimento, porque fica confuso, às vezes, para aquele profissional que está entrando agora no universo do laser, essa sacada de correções de energia e de temperatura para que você entenda que o cromóforo ele pode não ser o ouro, mas que com o seu raciocínio clínico você corrige essa intenção e descarregando energia, tá bom? Então, o cromóforo-alvo ele vai respeitar o comprimento de onda. O comprimento de onda que vai ter exatamente esse cromóforo-alvo intencional. Então, o comprimento de onda, lá, o diodo, a luz pulsada, e aí, quando ele vai ficando mais para cima, ele vai
perdendo a sua força com a melanina e com a oxihemoglobina, subindo aí a intenção da água. Por isso que ele vai gerar colágeno, elastina, e cada laser vai ter aí uma indicação. O laser ND-YAG, que switch, ele então inicia, né, a sua trajetória no nosso mercado em 1983, com o conceito de fototermólise. Vocês estão quietinhos aí, daqui a pouco eu vou abrir esse chat de perguntas, hein? Então, ele começa em 1983, no conceito de fototermólise seletiva, que, nossa, nessa época, eu falo que assim, né, a gente, principalmente os pesquisadores, os livros que a gente tem, as referências bibliográficas, eles disparavam laser, interagia na pele, mas não sabia exatamente o que estava acontecendo. Depois isso vai melhorando conforme esse artigo da fototermólise seletiva, as casuísticas clínicas, tá? E aí vai potencializando, hoje com literaturas riquíssimas. Então, o conceito ele deu origem a lasers que atuam de forma específicas em certos tecidos ou pigmentos como hemoglobina, pigmentos externos da tatuagem, melanina da pele, alterações vasculares. Então, tem pigmento, se esse tecido tem pigmento, ele vai absorver esse comprimento de onda e vai ter um efeito fototérmico também, certo? Cadê? Aí a Michele põe aqui, kkk, atentos. O INC tem duração de pulso para configurar? Normalmente, Ana, os nossos lasers de nanosegundos, eles já vêm com os comprimentos, as durações de pulso muito pré-estabelecidas, tá? Então, vale trazer uma informação. Luz pulsada, milissegundos. Laser ND-YAG, nanosegundos. Laser ND-YAG, picosegundos, tá? E agora a gente já tem mais uma outra modalidade de rapidez de velocidade. Então, algumas tecnologias a gente vai ter essa interação da duração de pulso, mas a gente usa bastante a modalidade de duração de pulso na luz pulsada, tá bom? Luz pulsada, nos diodos para depilação a gente usa bastante, tá bom? Então, o laser, ele vai proporcionar uma fototermólise seletiva. Então, o laser precisa ter um comprimento de onda que seja altamente absorvido pelo alvo em relação ao tecido. Vai para uma feira, vai para um congresso, vai comprar uma máquina, vai comprar um investimento. Eu digo isso como empresária, tá? Eu já tive algumas compras que foram um sucesso e já tive compras que foram fiascos de laser. Por quê? Porque eu era ingênua, porque eu não entendia de comprimento de onda, eu não entendia da relação de tecido de absorção, eu entendia do catálogo que a empresa entregava para mim. E eu ficava satisfeita com aquilo, fazia o investimento, levava para a minha clínica e tentava entregar aquelas soluções que estavam no catálogo, mas sem compreensão da física do laser. E aí você vai penar pagando aquela tecnologia, tentando dar um resultado sem resultado nenhum. Isso que nos força aí estudar tanto, tá bom? Vocês estão aqui estudando para isso mesmo. Então, a duração de pulso usada, ela deve ser menor que o tempo do calor de escapar nos tecidos adjacentes da condução, ou seja, o quanto aquele tecido não pode receber tanta energia, senão ele pode gerar o chamado efeito rebote. Poxa, Dani, a minha intenção é gerar benefício, mas eu gerei um escurecimento. A minha intenção é clarear, mas eu escureci. Por quê? Porque você não compreendeu que, dependendo do seu cromóforo-alvo, ele tem que ter um tempo de relaxamento térmico muito curto, e isso acontece com a melanina.
A melanina e a oxihemoglobina, elas estão muito próximas, porém, a melanina, se você aquecê-la muito, ela vai excitar o melanócito, que vai produzir mais pigmento, efeito rebote. Oxihemoglobina, para você ter o benefício de clareamento, de controle daquele vaso exacerbado, você tem que dar uma duração de pulso maior, porque a hemoglobina vai absorver esse comprimento de onda, vai aquecer esse vaso, gerando colágeno e vai colimar esse vaso, vai diminuir o calibre desse vaso, por isso que ele melhora a olheira vascular, tá? Então, preciso de calor? Posso pôr muito calor ou preciso controlar esse calor? Essas são as perguntas de raciocínio clínico que você precisa trabalhar todos os dias, pilotando sua tecnologia laser. E, claro, o alvo seletivo, a velocidade, a precisão. Por isso que durante todo o protocolo do curso Remove, eu vou falar, olha, aqui eu vou trabalhar o melasma, o hertz é rápido, a passada de mão é rápida, porque se você ficar lá dormindo em cima do seu melasma, disparando, dormi, e tô lá, vai entregar muito calor, esse melasma vai ser ativado. Então, essas sacadas, elas vêm exatamente da nossa experiência clínica transferida no conhecimento para vocês, tá bom? E agora, esse nosso aulão, a gente vai falar de tatuagem de micropigmentação. Já temos a data do nosso segundo aulão e do nosso terceiro aulão, tá? Então, claro que hoje a gente vai falar aqui das tatuagens, dos pigmentos que eles não são fisiológicos, eles são pigmentos sintéticos depositados na nossa pele, mas a gente vai fazer essa sequência de 3 aulões, tá? Então, fiquem atentos às próximas datas também, para que vocês tenham esse domínio desse laser. A ciência da tatuagem, a minha paixão por laser Nd:YAG começa com a tatuagem, começa removendo a tatuagem da minha irmã, e no final eu nunca fiz uma tatuagem em mim, porque eu nunca achei o desenho ideal de tantas remoções que eu já fiz. Já removi tantas tatuagens e tantas histórias, não sei se você já remove tatuagem aí, dá até para escrever um livro, não é verdade? Porque cada tatuagem vem com uma história, seja um nome, seja uma intenção, enfim, seja aí a história dessa tatuagem. Tem muitas histórias muito interessantes que fazem parte aí do nosso dia a dia. Olha lá, estamos juntas. Cadê? Tem uma pergunta aqui da Ana. Entendi. Tenho muito medo de tratar o melasma com laser Nd:YAG. Fiz curso onde utiliza spot de 5 para melasma e manda usar hertz de 10, rápida, falando que assim não aquece o tecido. E de fato, tá, Ana? A intenção é você descarregar a energia no seu alvo, que é a melanina, e não resfriar e não aquecer o tecido. Então, você pode até pensar em resfriador, você pode pensar em velocidade, você pode pensar em ter uma sala mais geladinha, você pode pensar em passar os rollers gelados, porque a sua intenção não é calor térmico, e sim fototermólise do alvo melanina, entendeu? Então, olha que raciocínio bacana que você já está aí, né, e já teve esse insight. Perfeito, 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 tá bom? Tatuagem, a ciência da tatuagem, é uma delícia remover tatuagem, nossa, uma delícia, uma delícia. As pesquisas, né, elas mostram que se sem... Olha que mercadão, gente, é um mercado lindo! Está aí no seu consultório pensando aí no que você vai fazer para ganhar dinheiro, no que você vai fazer para fechar a sua viagem de final do ano. Ai, Dani, o que eu faço com a minha vida? Não consigo ganhar dinheiro na estética. Olha que mercado maravilhoso. 60% das pessoas que fizeram uma tatuagem se arrependeram. Gente, elas precisam de ter lugares profissionais para remover essa tatuagem. Esses lugares são as nossas clínicas.
Tem franquia de estética comprando laser ND-YAG e implantando a modalidade de remoção para popularizar, para se tornar popular como a depilação a laser. É ou não é um mercado próspero? Claro que é. E é rápido, é funcional. Hoje, 38% da população mundial tem tatuagem e tem micropigmentação. O Brasil ocupa o 8º lugar no ranking dos países com a população mais tatuada do mundo. Mulheres somos mais tatuadas do que o homem. Eu tinha a impressão que os homens eram mais tatuados do que as mulheres. As mulheres tatuam, inclusive tem, né, aquela esposa do Rodolfo Torres, que ela não faz tatuagem, ela faz joias na pele. Imagina quanto custa uma joia na pele feita por essa artista? Um luxo, tá? Então, a gente tem aí um mercado riquíssimo para trabalhar, para se conectar, para se ter, mas olha só, eu não quero que você pense que laser ND-YAG só remove tatuagem. Eu não quero que você pense que laser ND-YAG só remove micropigmentação. E se você só faz isso, para tudo que eu quero descer. Para. Não faz sentido. O protocolo Remove é capaz de ensinar 22 tratamentos dermatoestéticos. Não é só tatuagem e não é só micropigmentação que esse laser faz. Esse laser faz 22 tratamentos, protocolos clínicos dermatoestéticos, tirando os de tratamento dermatológicos de patologia. Psoríase, líquen plano, aí é uma área médica. Para nós, profissionais estetas, nós trabalhamos beleza. Então, se você está só na tatuagem, só na micropigmentação, você pode ir muito, muito além. Ai, Dani, eu faço, mas eu só faço peeling de carbono, eu tenho medo de trabalhar melasma, eu não sei como eu trato olheira. Então, vai para o Remove, vai mudar esse mindset e vai ser feliz, vai ter uma clínica completa com uma máquina só, tá bom? A tatuagem, então, ela é um procedimento que você rompe a superfície da pele e a gente entrega calor, a gente entrega tinta. Então, a gente rompe a superfície da pele com uma agulha, com uma biqueira, e a gente deposita tinta. Em qual profundidade? Não dá para saber, porque é um trabalho manual. Então, tem tinta em derme profunda, tem tinta em derme média, tem tinta em derme superficial. Então, lembra daquele comprimento de onda do 1064, que vai até o subcutâneo? Ele é a terapia ouro para tatuagens. Depositou um pigmento, olha que interessante isso. O pigmento, o tamanho do pigmento de tatuagem, ele é o mesmo tamanho, o mesmo peso molecular que o nosso pigmento de melanina. Por isso que é o mesmo laser que você trata a tatuagem, que você explode o pigmento da tatuagem, que você explode o pigmento da melanina, porque eles têm o mesmo peso molecular, ou a mesma absorção energética. Olha que maravilhoso que é a nossa ciência. A remoção de tatuagem, ela vai ter... da mesma forma que nós temos as tatuagens, a gente já tem na literatura remoção de tatuagem, a gente, então, fez a tatuagem e removeu a tatuagem, né?
Então, ela era e foi feita muitas vezes cortando a pele, fazendo lixamento. A gente tem até hoje, passa lixa de pedreiro, pelo amor de Deus, vai gerar uma lesão, uma contaminação, uma sepse, um caso muito complicado, que são realmente essa falta de higienização. Tem gente que tenta remover tatuagem queimando a área, gerando uma cicatriz inestética, fazendo procedimentos de sal-abrasão, que eu vejo ainda até hoje algumas micropigmentações que as pessoas às vezes não conhecem ou veem receitas na internet, no YouTube e fazem essas cacas. E claro que a gente tem a terapia ouro, remoção de tatuagem com laser Nd:YAG. Não existe nada melhor, tá? E isso eu digo antes de 1990, 2005, a gente trabalhava remoção de tatuagem com luz pulsada, gerava, sim, danos, né? Porque o spot da luz pulsada é maior, a gente ainda tem algumas literaturas que citam isso, da hipocromia, que é a mancha branca, da lesão, da cicatriz, e o nosso cliente, ele quer remover a tatuagem, mas ele não quer ganhar uma cicatriz, né? Então, a gente também tem que saber como conduzir essa energia. E remover tatuagem, então, ele é o princípio da fototermólise de John Parrish e Rox Anderson. Já está vastamente documentado, vai te dar muita segurança de eficiência, pode trabalhar pigmentos escuros, pigmentos claros, pigmentos antigos, tatuagens caseiras, né, que são lá da caneta Bic, que às vezes o pessoal faz. Então, dá para fazer de uma maneira muito eficiente. E o que que o laser faz? O laser, então, ele é direcionado essa energia para esse pigmento, e a partir do momento que você dispara esse pigmento, ele absorve esse raio específico laser, né? Esse raio laser, que vai ter uma interação com esse pigmento, ele vai explodir. E por isso que dá essa fragmentação, essas bolhas gasosas de absorção e transferência de temperatura fotônica, né? E que ele vai ter esse efeito aí frosting, esse efeito de fragmentação, junto com aquela onda, ele fragmenta o pigmento e espalha o pigmento em um tamanho molecular que fica muito mais fácil do macrófago gerar a fagocitose. Se você não explode esse pigmento vai ficar permanente por muito tempo. Por quê? Ele é uma macromolécula do tamanho que o seu macrófago, ele não consegue fragmentar essa grande molécula. Mas quando você direciona o laser, você estoura e fragmenta, ela fica em pequenas partículas suficiente para ter essa fagocitose acontecendo e essa eliminação através de perda de função desse tecido. Então, como que é removido? Uma pele íntegra, uma agulha deposita esse pigmento, o raio laser vai gerar uma fragmentação suficiente para que comece a acontecer um processo inflamatório local. Então, se você precisa desse processo inflamatório, ele deve ser para você, profissional, um raciocínio clínico de uma linha tênue entre inflamar e lesionar. Ele tem que inflamar, mas ele não pode lesionar. Olha que legal. Então, você tem que saber todos aqueles princípios, hertz, velocidade, duração de pulso, eficiência, para que você não gere uma lesão. A lesão é a bolha não é desejada na remoção de tatuagem. Se fez uma bolha, essa bolha vai ter uma migração desse pigmento na superfície da pele, que vai gerar uma cicatriz pigmentada, inestética, com fragmentação de colágeno, que o laser vai entrar com resistência nesse tecido. Aí você vai ter dois problemas, a tatuagem e o tratamento da cicatriz pigmentada. Por isso que você tem que estudar, por isso que você tem que dominar, por isso que você tem que saber o que você está fazendo. Então, o laser, ele é um facilitador, ele é um fragmentador.
Pessoal, tudo que eu estou falando para o pigmento da tatuagem, ele vai ter um pouquinho de raciocínio do melasma. Só que aqui, a fototermólise, o calor, ele tem que ser controlado, mas ele não nos é limitante, ele não é limitante para a nossa intenção. Agora, no melasma, a gente não pode ter esse depósito fototérmico, porque aí você vai ativar o melanócito. Melanócito precisa ser acalmado, contido, não cutucado. Por isso que é importante esse raciocínio. Porque a pessoa às vezes não sabe, pega um laser e sai disparando em todo mundo, fala, ai, nossa, eu não consegui resultado com melasma. Ah, em vez de eu clarear a axila, eu escureci, ai, a vulva dela pigmentou mais, porque não entendeu o que tem que ser feito. Perfeito? Olha que bonito, um macrófago, que é a nossa célula lixeira, que trabalha continuamente fragmentando um pigmento, né? Só louco que está aqui essa hora, que gosta dessas fotos e fala, olha que lindo isso, olha que beleza, o macrófago está fragmentando o pigmento. E essa fragmentação demora 90 dias. Ah, mas eu faço a remoção de tatuagem uma vez por mês. Claro, porque não tem problema. O seu paciente, quando ele faz a tatuagem, o que ele fala para o tatuador? Vai durar? Vai ficar a vida inteira o nome da garota? Vai ficar para sempre o nome do boy? Vai. E para remover? Quantas sessões? Vai sair rápido? É uma sessão? Eu vi que aquele laser sai mais rápido, eu vi que o clareamento já saiu, não é verdade? É inversamente proporcional, certo? Eliminação do pigmento sintético, fragmentação das partículas, fragmentação rompida, fragmento de eliminação transepidérmica. Então, a gente tem basicamente 3 tipos de eliminação desse pigmento. Fragmentação das partículas, fagocitose realizada pelos macrófagos e a principal meio de fragmentação e eliminação desse tecido. Os canais linfáticos, os macrófagos vão fazer esse exudato, vão limpar esse tecido. E, claro, a gente também tem algumas fragmentações transepidérmicas, que são as crostinhas que às vezes, acontece na superfície. Quando a tatuagem é mais superficial, esse processo aqui, ele acontece de uma maneira mais rápida, por isso que a micropigmentação a gente usa menos sessões do que uma tatuagem mais grosseira, e também a gente fala no Remove do protocolo Kirby-Desai, que é uma técnica de avaliação da tatuagem para que você responda para o seu cliente quantas sessões ele pode esperar para ter a remoção muito próxima aí a 100% desse pigmento total. Então, todas essas artimanhas, ele está nesse curso, né, tão completo, tão dedicado que eu desenvolvi para que ele seja soluções para você, tá bom? Então, cromóforo da tatuagem, essa pigmentação, ela vai acontecer por essa explosão, pigmentos escuros vão absorver mais energia e vão responder mais essa energia, pigmentos mais claros vão absorver menos energia e vai ter uma resposta clínica menor. Então, é muito comum, às vezes, você trabalhar comprimentos de ondas para pigmentos mais vermelhos, laranjas, amarelos, e pigmentos que vão ter mais afinidade para pigmentos mais escuros. E aí você vai, às vezes, clarear a tatuagem toda, mas vai ficar um borrãozinho pigmentado, claro. Seu paciente pode te perguntar e você vai falar, porque ele absorve menos energia, ele vai interagir menos, ele vai explodir menos esse pigmento, então ele vai ter uma maior necessidade de exposição, uma maior necessidade de número de sessões, perfeito? Então, eu gosto muito desse vídeo, vale super a pena, se você quiser gravar agora, fazer um videozinho, vale muito a pena, eu peguei do Instagram do Remove Studio, por isso que eu deixei aqui para, né, dar os louros para ele, que é uma explicação de como o pigmento
ele vai funcionar quando ele interage com o laser. Então, esse pigmento, esse laser, ele é absorvido pela radiação do laser, ele fragmenta, olha como ele fragmenta, e os macrófagos vão absorvendo, e dessa forma vai fazendo a eliminação desse pigmento. Agora, olha bem a tela. Tá vendo que ela tem ainda um borrão de pigmento? Sim. Então, sai 100% a tatuagem? Não. Ela fica bem clara, ela fica bem fragmentada, mas esse borrãozinho, eu falo que uma vez que o nosso tecido, ele foi rasgado, pigmentado, depositado, cicatrizado, ele não será mais um pigmento, uma pele tão íntegra como, perfeito? Então, a gente tem aqui, né, os portfólios de laser, aqui eu pus do Homer, tá? Mas é como você configura a sua tecnologia, intensidade, frequência, pulso, energia, essa luz aqui, a nossa luz guia, porque o laser ND-YAG 1064 a gente não vê, né, não é uma luz visível aos nossos olhos, mas a gente precisa dessa luzinha vermelha guia de aplicação, temperatura de água precisa estar resfriada, precisa ter água, fluxo, número de disparos que você tem, né, que você já deu com a sua ponteira, algumas ponteiras. Agora, olha, o mercado ele evolui muito, agora se só troca a lâmpada, não precisa trocar mais a ponteira, que fica muito acessível também essa manutenção, tá bom? E aí as indicações dos filtros, 1064, remoção de tatuagem, de micropigmentação, pigmentos escuros, fototipo 5, 6, somente utilizar a ponteira 1064 por uma questão de segurança, a gente fala isso também no curso. 532, uma remoção de tatuagens ou de micropigmentação que não responde à ponteira 1064, sempre vá para 1064. Então, cuidado com a ponteira 532, eu brinco até no curso, eu falo assim, olha, quando eu vou viajar, quando eu vou para o congresso, eu não estarei na clínica, eu levo a ponteira 532 na minha bolsa, porque eu tenho certeza que não vai dar intercorrência, tá? E aí a gente também vai fazer a 1064 com peeling de carbono, que vai trabalhar muito o procedimento de limpeza de pele, de rejuvenescimento e de clareamento também, tá bom? As orientações, então, a gente higieniza a pele, clorexidina, sabonete neutro, não use sabonete fotossensibilizantes, pode utilizar anestésicos, tópicos, ocluir com plástico, 30 minutinhos. E aqui a gente fala basicamente dos parâmetros iniciais para tatuagem com fototipo de 1 a 5, a gente vai ter aí pigmentos pretos, pigmentos que vão começar com o mínimo de energia e esperar essa resposta de desconforto do cliente. Ai, Dani, dói? Dói sim, tem desconforto sim. Por isso que a gente usa a pomadinha anestésica ou até mesmo anestesia infiltrativa, se você for um profissional que trabalha com injetáveis, pode fazer também. Tatuagens coloridas, a partir do momento que ela não responde com a 1064, você pode migrar para 532, trabalhando a energia, principalmente pigmento vermelho, laranja, pigmento amarelo, né? A gente pode trabalhar também, perfeito? Dor e desconforto são os nossos limiares, tá? Micropigmentação, indicação fototipo 1 a 5, ponteira 1064, energia baixa, tem a técnica de crochetagem que eu mostro para vocês também, como que você faz para preservar o pelo, e se você também disparou no pelo, o pelo ficou branco, o seu paciente está lá te ligando, seu cliente está te ligando, você queimou minha sobrancelha, tá toda branca. Sim, eu te ensino como hidrata, como cuida, qual que é o pré, qual que é o pós, como que faz essa orientação. Classificação da dor, é muito importante essa configuração para que você escolha de uma maneira muito segura e confortável, para que você não gere
lembra do inflamar e lesionar? Para que você não lesione esse paciente, não gere bolhas e não gere desconforto. Essa imagem aqui é da Icone, é o efeito frosting, que é o do Keclio, né? Então, quem está aí que tem o Keclio já viu essa foto no material. É o efeito frosting, que eu chamo de golpe da internet, tá bom? Quando o cliente chega com aquela tatuagem bonita, íntegra, pretinha, que nunca foi feito nada, você fala, rapaz, deixa eu filmar, porque é bonito demais. E isso daqui enche nosso consultório, porque esse efeito do frosting, do embranquiçar, o paciente fala, nossa, saiu em uma sessão. Não, não saiu em uma sessão, tá? Esse efeito aí, ele vai durar 2, 3 minutos, que é exatamente essa formação de bolhas de gás no nosso tecido, pela absorção da energia do laser, mas que é bonito de ver e é o golpezinho da internet que enche os consultórios porque o pessoal acha que clareia na hora, tá bom? Então, o efeito frosting, que é desejado, ele acontece normalmente na primeira, segunda, terceira sessão, depois, com o efeito de gerar colágeno nesse tecido, ele vai tendo essa retenção desse efeito frosting e também pela fragmentação desse pigmento. Então, o frosting ele acontece na primeira, segunda, terceira sessão. Ele não deve ser o nosso endpoint, tá? Porque às vezes tem muita gente que está lá esperando o frosting, achando que o laser só funciona quando dá frosting e não é. Depois ele vai gerar colágeno, ele vai segurar esse tecido não vai expandir, tá bom? Reações alérgicas que podem acontecer, então é muito importante, a gente fala de intercorrência, a gente fala de como cuidar das queimaduras, a gente fala de como cuidar das reações alérgicas, de como evitar tudo isso, como evitar a não exposição solar, como evitar não contaminação desse tecido, porque ele está aberto e recebeu a intenção aí ao disparo do laser. Resposta de tratamento, tempo da tatuagem, coloração, cobertura, resposta fisiológica desejada também. E aqui eu vou compartilhar com vocês alguns casos, uma sessão de antes e depois, e aqui o resultado final dela. Nossa, Dani, mas ela removeu toda a micropigmentação? Sim, removeu para fazer outra. Outra dica que vale muito a pena é esperar o tempo de 90 dias para que você faça uma nova tatuagem, porque você vai assistir novamente essa nossa aula, você vai assistir o curso do Remove, você vai ver que aquele macrófago, ele está fragmentando aquele tecido. Se você colocar um pigmento novo, ele vai fragmentar. Se você não respeita esse tempo, você vai ter que fazer o retoque, você vai ter, às vezes, uma área expandida de pigmento, você vai ter uma área borrada, tá? Ah, mas eu vi que a fulana de tal, no método XPTO, ela faz a remoção e já faz a micropigmentação. Ela vai retocar, esse pigmento vai sair, não vai durar tanto tempo, enfim, todas aquelas coisas que a gente tem que avaliar se vale a pena ou não, certo? Antes e depois também uma tatuagem que a gente gosta, né, de letras com espaços de pele íntegra. E agora eu faço aqui uma proposta que o protocolo Remove, ele é além da remoção de tatuagem da micropigmentação. Ele vai entrar nos tratamentos dermatoestéticos para potencializar os seus resultados nos seus consultórios. Procedimentos que você vai sair daquela sessão de tatuagem, porque às vezes a pessoa fez um anelzinho, fez um coração, pagou quanto na tatuagem? R$120. Aí você vai falar, ah, minha sessão de tatuagem é 250. Ele vai falar, mas eu paguei 120 na tatuagem, você está me cobrando 250 na remoção. Tá? Então, para você mudar um pouquinho o seu mindset de faturamento, de lucro, de resultado, de beleza, de satisfação, pense que você pode ir muito além com o seu laser ND-YAG, com tratamentos dermatoestéticos, que aí o preço ele é de 250 até
R$ 1.200 nesses procedimentos, porque são benefícios dermatoestéticos que vão trazer você dentro de uma realidade de um consultório de alto valor, de grande fluxo de cliente e de clientes satisfeitos. Tudo bem? Beleza? Essa fica para o nosso próximo aulão, hein? E aqui eu já recebi da IE que nós estamos na semana do consumidor. Deixa eu ver aqui. Então, na semana do consumidor, o link que a IE está colocando aqui para vocês. Esse aparelho é uma clínica. É sim. A IE já vai passar para vocês o link e nós estamos na semana do consumidor. Então, valendo hoje, essa semana do consumidor, vocês estão ganhando 50% de desconto no curso do protocolo Remove, disponível aí por essa semana que a gente está comemorando a semana do consumidor. Perfeito. Essa aula aqui, ela ficou gravada. Nós vamos subir para a plataforma do protocolo Remove, exclusiva para quem faz parte do nosso time de removedores de controle da pigmentação, esse time do protocolo Remove que fica disponível para vocês, tá bom? Então, valendo o desconto de 50% do protocolo Remove, Semana do Consumidor, aulão que fica disponível. Lembrando que o curso Remove, ele tem 22 horas de gravação, ele tem Telegram, ele tem artigos científicos, ele tem avaliação para você, ele tem ficha de avaliação, ele tem termo de consentimento, ele tem orientações pré e pós-procedimentos também. Perfeito, pessoal? Tudo bem? Batemos aí, ó, 1h20, hein? Passamos um pouquinho do nosso tempo, espero que vocês não estejam tão cansados, tá bom? Tão cansados. Deixa eu ver aqui se a gente tem alguma mensagem no nosso chat. Esse aparelho é uma clínica. Qual é o nome desse aparelho? O aparelho, Gabriela, a gente fala da tecnologia, do laser ND-YAG, tá? Nós temos o INC, nós temos o Homer, nós temos o Spectra, nós temos o Fotona, que o Fotona é R$1,5 milhão, tá? Mas agora nós temos aí possibilidade de procedimento de aparelhos mais acessíveis, tá bom? O preço do aparelho normalmente de R$140, R$150. Eu dou curso do laser ND-YAG para estética, Cânia da Austrália. O curso ele está disponível na plataforma Hotmart, é um curso de muito sucesso, um curso de bastante conteúdo. Nós temos o nosso grupo do Telegram, que a gente vai tirando as dúvidas de vocês, esclarecendo, que é muito bacana, tá? Super indico, o curso é perfeito, Luana Martins, obrigada pelo carinho, já é aí uma Remove, com certeza, e muito sucesso. Boa noite, moro na Irlanda, tenho um laser na clínica disponível para uso, porém preciso do curso e gostaria de saber se tenho certificado internacional. Tenho certificado internacional, sim. Você pode entrar no chat com o pessoal da IEE, que o seu certificado internacional ele tem validade e vai ser um sucesso para você, tá bom? Jennifer, tecnologia incrível, maravilhosa, muito obrigada, conteúdo sensacional, e já fica aí o nosso spoiler do nosso segundo aulão, que vai ser para os protocolos dermatoestéticos, tá bom, pessoal? Aproveitem o desconto, estudem, porque isso realmente muda as nossas vidas, enche o nosso consultório e dá resultado também, perfeito? Laser 1064 serve para acne, serve para foliculite, serve para pigmento residual da acne também, tá lá no protocolo dermatoestético. Pessoal, um beijo, sucesso para vocês, corram, aproveitem essa oportunidade e a gente se encontra aí no próximo aulão também, tá bom? Sucesso para vocês!